A partir de 1º de janeiro de 2023, a primeira-dama do Brasil será uma paranaense de 56 anos e sorriso aberto. Pela primeira vez, ela recebe uma equipe de TV para contar a sua história. O Fantástico conversa com a mulher que é presença forte e constante ao lado de Lula. Rosângela da Silva, que prefere ser chamada de Janja. E graças a Deus, eu estou aqui, firme e forte, e amando outra vez e apaixonado pela minha mulher. E é ela que vai me dar força para enfrentar todos os obstáculos. Janja, primeira-dama do Brasil. Já caiu a ficha? Não, ainda não. Eu acordo e tipo, tenho que pensar uns 30 segundos para dizer, nossa, vamos virar essa chave que agora a vida vai mudar um pouco, né? Janja, o presidente Lula disse que não gostava muito de falar sobre você, porque você pode falar sobre si mesma. Então, já que essa é a sua primeira entrevista oficial, a gente te pergunta, quem é Janja? Acho que a Janja, eu sou uma sonhadora muito pé no chão. Eu sou uma sonhadora que penso coisas importantes para o mundo e agora eu estou tendo uma possibilidade de talvez contribuir para algumas dessas mudanças para o Brasil e para o mundo. A gente quer muito saber da sua história com o presidente Lula, claro, mas antes a gente quer saber da sua história, que ali aos 17 anos, em 1983, em pleno início do movimento pelas diretas já, se filiou ao PT. Como é que aconteceu isso? No cursinho, conheci algumas pessoas do movimento estudantil e me filiei ao PT. Aquela efervescência política pelas diretas já, né, que já acontecia em 83, isso tudo foi mexendo muito com a minha cabeça. Dentro de casa havia um ambiente politizado? Sua família falava sobre isso? Não. Meu pai cresceu no Rio Grande do Sul, era brisolista, mas não tinha muitas conversas políticas em casa, fui eu mesma que derivei. Minha mãe sempre foi presença forte, porque meu pai sempre trabalhou viajando muito. E meu exemplo de mulher, assim, a minha mãe de Fortaleza mesmo. Janja, gente, é flamenguista, adora carnaval. Que outras paixões você tem? Ai, adoro carnaval, adoro música. Se tem uma coisa que meu pai me influenciou bastante foi na questão da música e gosto muito de futebol. A gente assiste muito futebol em casa, domingo e sábado. Qualquer jogo, não importa que time que é, eu gosto de assistir futebol. E como é uma flamenguista com um corintiano? Sabe o que é tranquilo? Eu torço bastante pro Corinthians agora, torço. Você é socióloga, né? Se formou em ciências sociais. Como é que foi conciliar, né, a carreira com a atuação, a atividade política? Eu trabalhei durante alguns anos como assessora parlamentar e um momento da minha vida eu optei para ir para o setor privado e fui trabalhar como socióloga num empreendimento de uma construção de uma hidrelétrica em Santa Catarina. A partir dali eu comecei a trabalhar com programas de responsabilidade social e sustentabilidade e que foi o que me moveu daí para frente. A minha militância profissional talvez seja maior até do que minha militância política. Em 2003, o presidente Lula assumia a presidência, o primeiro mandato, você ingressa na usina hidrelétrica de Itaipu. Como é que foi essa transição e o que você fazia lá? Como eu já estava trabalhando no setor elétrico, Itaipu estava dando também uma virada de chave no que Itaipu significava para aquele território, né? No discurso do presidente Lula, ele fala, quando ele assume, que Itaipu deveria olhar para o território onde ela está, para as pessoas onde ela está. O diretor-geral da Itaipu me chama, porque a gente já tinha trabalhado junto, para trabalhar no programa de sustentabilidade com as comunidades indígenas da região. Janja ainda trabalhou 4 anos na Eletrobras, no Rio de Janeiro, voltou a Curitiba e se aposentou aos 53 anos. E enquanto você se filiava ao partido, o presidente Lula já era a principal voz do PT. Naquela época, o que ele representava para você? A liderança. Talvez eu não tivesse consciência disso, porque a minha militância era muito restrita também a Curitiba. Eu tinha 17 anos, obviamente minha mãe não deixava eu viajar muito, né? E quando foi a primeira vez
que você esteve com o presidente Lula? Eu acho que foi, talvez, em algum evento no Paraná. Não sei te dizer precisamente, assim, a data. Depois, na Itaipu, eu tive mais vezes com ele, porque ele era muito convidado aí para Itaipu para os eventos. Agora a gente quer saber como foi e quando foi que você se apaixonou. Olha, 2017, final de 2017, o MST faz um jogo e o Chico Buarque ia jogar, né? Todas nós sabemos, Chico Buarque, então. E eu falei assim, eu preciso ir nesse jogo, e acabei indo no jogo. Foi muito emocionante, porque eu queria ver o Chico Buarque, tem a foto, está lá no meu Instagram com o Chico Buarque. Conheci, né, quer dizer, eu já conhecia o meu marido, né, de outros momentos, mas é óbvio que eu não sei se ele lembrava muito de mim. Mas, enfim, a gente sentou para almoçar, todo mundo almoçou e tal, os convidados e tal. E depois a gente pediu meu telefone para alguém, eu recebi ali, e aí foi indo, e a gente foi se aproximando. Então, você foi para ver o Chico Buarque, mas acabou de olho no Lula. Então, eu acho que ele acabou de olho em mim, mas tá bom. Ele fez pelo menos um gol nesse jogo? Fez. Um pênalti, né, assim, meio, mas fez. Fez gol, sim. Janja, daí 4 meses depois, o presidente Lula é preso. Como é que foi? Olha, eu lembro que eu recebi a notícia da prisão, do pedido de prisão. Eu estava voltando da Itaipu, estava no meu carro dirigindo. Eu lembro que eu parei no estacionamento de uma farmácia e eu chorava muito, porque eu não acreditava. Liguei para ele pediu para eu ficar tranquila. Ele estava indo para o sindicato dos metalúrgicos. E eu tive que chamar um amigo meu, porque eu não conseguia mais dirigir, né? Foi muito difícil, foram 580 dias. A tensão de saber se ele acordaria bem. E todo dia a gente trocava carta. Essas cartas estão guardadas? Secretamente guardadas. Muito bem guardadas. A sua carta me comoveu e só me deu mais força para resistir, junto com você. Todo dia eu preparava um lanche para ele comer, e aí os advogados que entravam lá, tinham 2 advogados que entravam todos os dias lá, um de manhã e um à tarde. Aí de manhã eles me traziam uma carta que ele escrevia e eu devolvia uma carta. Agora, o que é que vocês trocavam nessas cartas? Desculpa a invasão aí da privacidade. Esperança. Esperança e muito amor. Tem muitas cartas muito felizes e tem muitas cartas muito tristes. Porque realmente teve momentos muito difíceis desses 580 dias. Mas eu tenho certeza que o dia mais difícil para ele foi o dia da morte do neto. Lula foi autorizado pela Justiça a sair da prisão para comparecer ao velório e à cremação do neto, Arthur Araújo Lula da Silva, que tinha 7 anos quando morreu de meningite meningocócica. Em maio de 2019, o Brasil tomou conhecimento de que Lula estava preso e apaixonado. O economista Luiz Carlos Bresser Pereira fez uma postagem numa rede social anunciando essa paixão do presidente Lula. Esse anúncio foi combinado? Não, não foi combinado. Ele deu esse furo assim? Não sei o que aconteceu, acho que ele acabou comentando na conversa com um velho amigo ali, que foi visitá-lo, e eu também acordei com aquela surpresa, né? Foi aquele reboliço. Mas também transcorreu tudo normal. Eu quero apresentar a minha futura companheira, a doutora Em novembro de 2019, Lula é solto. E ali na frente dos fotógrafos, né, diante de todo mundo, faz uma declaração de amor, te dá um beijo. Foi ali mesmo que ele te pediu em casamento ou ele já tinha te pedido antes? Na verdade, a gente já tinha falado em muitas cartas do casamento. A gente planejou, a gente escreveu muito sobre isso. Janja, voltando para aquele dia em que o Lula foi solto, como é que foi? Foi um momento de muita felicidade. Foi um momento em que a gente viu talvez a esperança sair de dentro daquela prisão. Eu fiquei parada, eu estava do lado de fora do portão da Polícia Federal e eu não me mexi, eu fiquei parada. E quando eu vi, ele estava me abraçando. A partir dali era Lula e Janja, Janja e Lula. Total. Eu não tive dúvida, arrumei minha mala e vim para São Bernardo com ele. Claro, sem deixar toda uma estrutura para minha mãe, né? Fiquei indo e vindo entre Curitiba e São Bernardo até a pandemia vir. Como foi passar por essa fase? Foi bem difícil no começo, porque eu não pude ver minha mãe com medo de
de contaminação, então ela ficou em casa aqui com 2 cuidadoras. Só que teve um momento que eu resolvi, eu falei, não, eu não posso, eu preciso da minha mãe aqui perto. E aí ela ficou com a gente, foi muito, muito bom os meses que a gente ficou ali, difíceis, mas ela perto de mim era o que importava. Você perdeu sua mãe durante a pandemia? Foi talvez um dos momentos mais tristes da minha vida. Quando ela foi diagnosticada com Alzheimer, que é uma doença muito triste, isso foi em 2016, 2017, eu me preparei psicologicamente para perder minha mãe para o Alzheimer. Mas eu não tinha me preparado para perder ela para o Covid. E foram momentos muito difíceis que eu passei praticamente sozinha, porque quando ela foi internada por uma infecção urinária e pegou o Covid no pronto-socorro que ela foi atendida, né? A gente, com todos os cuidados, deixando ela super preservada por conta da idade, acabou se contaminando dentro de um hospital. Tem uma pessoa que não está aqui comigo hoje e que, infelizmente, eu perdi para a Covid. A minha mãe não está aqui comigo hoje. E ela morreu no dia do aniversário dela. A morte dela foi mais difícil porque eu fui ao hospital no dia 27 de outubro, o meu marido já tinha voltado para casa, era aniversário dele, eu tinha organizado uma festinha ali com um bolo, chamei os filhos e tal, e eu fui ao hospital antes da gente cantar o parabéns para ele, para ver minha mãe, porque ela já tinha saído da UTI, né? Eu tinha uma esperança, né? E quando eu cheguei no hospital, ela estava sendo entubada de novo. E quando eu voltei para casa, a gente cantou parabéns. E, de fato, virou a meia-noite. Era aniversário da minha mãe e ela morreu no dia do aniversário dela. Dizem que quando a pessoa morre no dia do aniversário é porque ela já cumpriu uma missão de várias vidas. Isso me dá um certo conforto. Não sei se isso mas me dá um certo conforto isso de saber que minha mãe talvez tenha cumprido a missão. Janja, a gente quer falar da vida cotidiana ali, da vida doméstica também. E o Lula mesmo já disse várias vezes que vem de uma geração machista, deu declarações que indicam que é um machista em desconstrução. Mas quando é aquele momento em que você, feminista como acende o sinal amarelo? Isso é machismo. Acho que quando a maioria dos homens diz, amor, me traz isso. Filho, vamos lá, né? Tô aqui fazendo outra coisa nesse momento, eu não posso. Então, vamos lá, vamos dividir. Mas ele é muito tranquilo, assim. Em casa a gente tem no domingo, normalmente, que a gente fica mais sozinho. Ele lava a louça do café, ele me ajuda. Tem uma coisa que eu me lembro agora, até você não gosto muito, mas eu vou citar assim. Ele sempre se refere à esposa do Haddad, ele sempre fala: o Haddad é a esposa do Haddad. Aí eu sempre grito de lá, Ana Estela, porque, né? Em nome. É o nome dela, não é só a esposa, ela é a Ana Estela. Não que faça por mal, mas porque... E Janja, senta para conversar com ele também sobre antirracismo? Eu acho que tanto ele quanto eu, a gente está aprendendo bastante juntos sobre isso. Tenho aprendido bastante, tenho conversado bastante sobre esse tema, sabe? É uma coisa que a gente tem até feito algumas reflexões juntos. O que você mais gosta no Lula que o Brasil ainda não conhece? Eu acho que o Brasil até conhece, mas talvez não conhece o homem bem-humorado dentro de casa. A gente acorda dando risada. Ele acorda cedo para treinar, ele treina todos os dias, 5h30 ele já está desperto ali para treinar, é uma coisa que ele faz questão. E às vezes a gente acorda dando risada, ou das cachorras, ou de alguma coisa, né, do dia a dia. E o casamento? Foi do jeito que você sonhava? Eu acho que foi mais até, foi mais. Porque não era o sonho de casar, mas como o casamento aconteceu, ele começou a ser pensado no papel através das cartas e de repente ele estava todo lá, estava acontecendo, né? E foi toda uma surpresa para ele também, porque o casamento teve um tema que foi Luar do Sertão. Quando eu entrei, ele não olhava para mim, eu falei, mas caramba, olha aqui para mim. Mas ele não olhava porque ele não parava de chorar. Depois eu vi nos vídeos, ele queria disfarçar assim, foi muito lindo. E aí eu já comecei a chorar e foi um choro só.
Este é o segundo casamento de Janja. O presidente Lula era viúvo e já tinha sido casado 2 vezes. Com Marisa Letícia Lula da Silva foram 43 anos. Ela morreu no início de 2017 em decorrência de um AVC. Vamos falar um pouquinho sobre relação familiar. O Lula tem 5 filhos, 5 netos, 1 bisneta. Como é que rola essa relação? Tranquilo. Acho que a gente de vez em quando se reúne, faz um almoço, eles vão lá em casa. Então é muito tranquilo. Tem sido uma construção, uma aproximação tranquila, sem traumas, sem... Mas todos estão crescidos e a gente também quer tocar a nossa vida. Janja, vamos falar de campanha? Você foi uma presença forte, atuante, mobilizou apoio, declarações públicas de artistas e de outras ordens. Você fez a aproximação, né? Deu o telefonema para Simone Tebet e, naturalmente, fez uma articulação que poderia ter sido feita por outros políticos com mais experiência ali, seria natural. Como é que surgiu o seu nome para essa articulação política importante? Não tem nada planejado. Acontece muito as coisas ali no calor do que está acontecendo naquele momento mesmo, né? O telefonema para Simone, a gente estava em casa, peguei, vamos ligar, falei com a senadora, né? Botei os dois conversaram, né? Não foi nada, não, você vai ligar ou isso. Eu não tenho nenhum papel de articulação política. Mas na prática você fez articulação, você sabe disso, né? Não, pode até ter acontecido, mas não que tenha sido uma coisa planejada. Era importante falar com ela, era importante conversar com ela. Primeiro dizer que foi uma campanha bonita que ela fez, foi uma campanha significativa do ponto do olhar feminino, né, para uma eleição. Acho que ela trouxe isso, ela trouxe essa importância da participação feminina e ela teve um papel importantíssimo no segundo turno e eu tinha certeza de que seria assim do jeito que foi. Foi um enorme capital. Foi importantíssimo. Tanto ela quanto Marina. Eu acho que Marina tem um simbólico para o Brasil, né? E as duas trilharam ali juntas nesse segundo turno e foi muito importante. Existia um núcleo forte de mulheres, né? Você, Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, Marina Silva, Elisiane Gama. Como vocês traçavam estratégias? Havia reuniões? Não deu tempo nem de fazer essas reuniões, porque a campanha do segundo turno foi muito intensa, né? A gente conversava assim um pouco antes dos atos e tal. Conversei algumas vezes com a Simone por WhatsApp, algumas pautas importantes, principalmente ligadas às mulheres. Eu acho que a gente foi meio que no instinto feminino mesmo e fazendo as coisas aí no segundo turno. Agora, esse seu jeito atuante, espontâneo, também despertou algumas críticas internas. Como você lidou com a resistência de parte da campanha? Sinceramente, mas eu não me incomodei com isso, porque a opinião que importava para mim nesse momento da campanha era do meu marido. Se era importante para ele eu estar fazendo algumas coisas e estar do lado dele. E eu trouxe para mim esse papel de cuidar mesmo dele, de preservá-lo, até segurança, né? Na caminhada de 2 de julho em Salvador, eu fiquei ali na frente dele porque era o primeiro momento que ele estava realmente se colocando a público. E a gente sabe todas as ameaças que ele sofre, né? E isso era uma coisa que me deixava desesperada. Falando sobre as críticas que a Maju levantou, quem saiu em sua defesa disse que houve machismo, talvez um pouco de ciúmes. Você acha que houve machismo, houve ciúmes ou as duas coisas? Eu acho que foi um pouquinho de cada um, sim. Houve machismo porque talvez a figura do Lula por si só se bastasse. E agora tem uma mulher do lado dele, não que complemente, mas que soma com ele algumas coisas, entendeu? Então hoje acho importante olha para ele e também tá me vendo. Isso não acontecia antes, só olhava para ele, né? E hoje ele tem um complemento, é uma soma, que sou eu. E não é porque eu tô do lado dele, é porque eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que é propositiva, que não fica sentada, que vai e faz. Porque eu queria ver se eu via alguma princesa por aí ou por aqui. Não tem, sabe por quê? Porque aqui só tem mulher de luta.
Durante a campanha, você convocou as mulheres a eleger o Lula e esse pedido foi atendido. Como é que você pretende devolver essa confiança depositada, retribuir? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com as mulheres que votaram nele, com as mulheres que deram uma larga vitória para ele no segundo turno, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E são aquelas mulheres que olham para ele e veem talvez um pouco mais de dignidade, eu acho que essa é a palavra, de uma vida com um pouco mais de dignidade. Você é muito popular nas redes sociais, suas dancinhas viralizaram. Como você lida com a fama e como você lida também com esse ambiente da rede social que muitas vezes é belicoso e muito tóxico? Total. Eu decidi abrir meu Instagram muito assim com receio, sabe? Mas era uma coisa que eu tinha que fazer porque as pessoas tinham curiosidade, né, de conhecer, não conhecer a Janja, mas acho que conhecer quem era a mulher que estava ao lado do Lula. Eu não consigo ainda trabalhar muito bem assim do ponto de vista de o que está acontecendo, entendeu? Janja, ainda falando de rede social, você pessoalmente foi associada de forma pejorativa a religiões de matriz africana, como se isso fosse um problema. Exato. E eu gostaria de entender a sua visão sobre esse episódio e sobre a intolerância religiosa. Ter sido atacada por conta disso não me diminui, pelo contrário. Eu acho que ser ligada a uma religião de matriz africana só me dá orgulho. Talvez isso represente um pouco do que os brasileiros e as brasileiras, sabe? Eu sou aquela pessoa que me emociono na missa, com a fala do padre, e também me emociono com o tambor, sabe? Também me emociono com um hino de louvor a Deus. E muitas pessoas disseram para mim, você precisa apagar aquela foto. Tem uma foto minha lá no Instagram com algumas imagens de orixás. Eu falei, não vou apagar. Aquilo também me representa. Janja, o Lula já disse que quem tem uma causa não envelhece. Mas qual é a sua participação naquela energia toda do presidente aos 77 anos? Eu acho que é o amor. Acho que é o amor, a química que a gente tem. E eu trago algumas coisas tipo música, filmes, culinária. Eu gosto muito de culinária, a gente conversa sobre isso. Então são outras coisas que acho que talvez não fizesse tanta parte do cotidiano dele, da vida dele, e que talvez eu traga e que talvez tenha rejuvenescido. Mas acho que o ingrediente principal de tudo isso, de toda essa mistura, é amor mesmo. No primeiro discurso, após o anúncio da vitória, a emoção de Janja ao lado do presidente Lula chamou a atenção. Foram 2 anos e pouquinho desde que ele saiu da prisão e ele estava ali naquele momento como presidente eleito. Eu acho que o significado para ele, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto do que ele acredita para um Brasil, estava se concretizando ali. E as palavras dele naquele pronunciamento foram muito fortes. E eu virava as páginas e chorava. E como é que foi o momento da apuração, assim, quando vocês viram que sim, ele tinha sido eleito? A gente estava em casa, no primeiro turno a gente foi para um hotel e acompanhou a apuração do hotel com muitos amigos, muitos políticos. No segundo turno a gente optou por ficar em casa, a gente almoça tranquilo, descansa, dormimos de tarde, acordamos. Conseguiram dormir? Dormiram? No momento do resultado, a gente estava no escritório dele em casa, foi um momento muito... Respiramos, né? Respiramos porque foi uma apuração difícil, ganhamos e a primeira coisa que ele queria fazer era sair no portão, abraçar o pessoal que ficou a tarde inteira ali no portão. Feliz, eu só queria te dizer isso. Vamos tratar de cuidar desse país. Janja, você mesmo falou e a gente viu ao longo da campanha o quanto você é cuidadosa. Leva um boné, né? Dá água ao Lula, protege, faz ali a segurança dele. Como é que vai ser isso na presidência?
Eu vou continuar do lado dele, eu não vou, pelo menos eu acho que eu não vou ficar, ele vai sair para trabalhar, eu vou ficar em casa, isso vai ser difícil acontecer, porque não é da minha personalidade, né, então a gente vai estar junto, vou estar do lado dele, eu acho que praticamente boa parte do tempo, né, contribuindo no que eu puder contribuir. De novo um sentimento. E você cantou em vários eventos públicos ao longo da campanha. Vai cantar na posse? Ai, não sei, posso cantar. Eu cantar é uma coisa que me faz feliz. Eu já falei. Eu falei um dia o pessoal ficou falando, você desafina. Não importa, o que importa é cantar sem medo de ser feliz. E eu vou estar muito feliz no dia 1º de janeiro por tudo. Por ele, pelo Brasil, sabe? Pela esperança, pelo amor. Eu vou estar feliz e com certeza eu vou cantar. E você ama animais de estimação, então teremos Resistência E Paris subindo a rampa mesmo? Paris eu não sei, mas Resistência certamente, porque ela tem todo um simbólico. Ela é nosso amuletinho, eu diria assim. A Resistência foi adotada pela Vigília. Ela ficou alguns meses na Vigília, mas como era muito frio em Curitiba, ela ficou doentinha. Eu falei, vamos lá, Resistência, você vai para minha casa. E ela foi. Contei isso por carta para ele. Olha só, temos uma filha nova. E aí o pessoal da Vigília sempre falou, a Resistência vai subir ainda a rampa do Planalto. A Resistência estará lá. Você já chegou a dizer que gostaria de ressignificar o papel de primeira-dama. Como você pretende, então, atuar, tendo em vista essa sua fala? Então, quando eu falo em ressignificar, talvez não seja o conceito propriamente, mas, na verdade, talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama. Talvez trazendo algumas coisas importantes, de algumas pautas importantes, né, para as mulheres, para as pessoas, para as famílias, de uma forma geral. Talvez seja esse, um papel mais de articulação com a sociedade civil. Não vai te ajudar, não vai ser ajudadora. Eu vou estar do seu lado, junto. Alguma primeira-dama te inspira? Olha, quando eu estive na Argentina, eu visitei a casa de Evita, o Museu de Evita Peron, e me revelaram algumas coisas sobre a história dela que eu acho que talvez nem todo mundo, nem toda a sociedade brasileira conhece. Não conhece o papel que ela teve para as mulheres naquele momento histórico da Argentina. Outra que eu também fiquei bastante impressionada foi Michelle Obama, sim, sabe? De saber que muito das políticas que foram tentadas pelo governo Obama foram também proposições dela, principalmente ligada à área da saúde. Aquilo me impressionou bastante. Alimentação e saúde, isso. Janja, ao longo da campanha, a sua leveza foi uma marca. Como primeira-dama, vai ser uma marca também? É bem provável, porque eu não sou muito uma mulher de muitos protocolos. Eu acho que essa minha, talvez, essa coisa mais de estar perto, de querer, de conversar, de estar olho no olho, talvez eu traga um pouco para esse momento, né, que a gente vai viver no Brasil, de estar mais perto, sem muita rigidez, né, aquela coisa muito diplomática. Aguardemos a posse. Você poderia citar para a gente 3 compromissos com o Brasil nos próximos anos? Eu acho que compromisso meu, com certeza, é trazer à luz alguns temas que eu carrego na minha história, que é a questão de violência contra as mulheres. Esse sim, vamos trabalhar isso com muita força. Eu quero atuar bastante nisso, fazer essa discussão com a sociedade. Não é com medida provisória que você resolve essa questão. A alimentação, sim, é outro compromisso importante, que não é só a alimentação saudável, mas garantia a alimentação. E com certeza a questão do racismo, que é uma coisa que a gente não consegue mais admitir na sociedade. E talvez, eu acho que não é uma coisa, mas talvez discutir um pouco mais com a sociedade de que forma que a gente transforma esse ódio que a gente vive hoje
em relações mais afetuosas, em relações mais saudáveis, né? E aí a sociedade civil, as instituições da sociedade civil têm um papel importante aí, da gente poder fazer esse diálogo com as pessoas que não votaram na gente. Qual você considera o maior desafio desse governo, desse mandato? Talvez despertar um pouco de solidariedade e de compaixão numa parcela da população brasileira que parece que deixou isso perdido em algum lugar. É muito difícil para mim andar pelas ruas de São Paulo e pensar que tem algumas pessoas que não olham pelo vidro, que não veem famílias inteiras morando na rua. Eu acho que esse vai ser o maior desafio, da gente talvez despertar, reacender a chama da solidariedade na sociedade brasileira, uma parcela da sociedade brasileira, que eu acho que ela não está apagada. Eu acho que ela só precisa ser assoprada, aquela chama ali, sabe? Porque o povo brasileiro assim, sempre foi o povo, né? Uma população da solidariedade e do amor. Então, acho que está latente ali, a gente precisa reacender essa chama. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, Maju, obrigada. Obrigada, boa sorte Muito nesse obrigada. desafio.